E aí galera, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre como criar uma criança brasileira aqui nos Estados Unidos. Para começar esse vídeo, eu quero fazer um disclaimer, né? Já quero fazer uma anotação para vocês, vamos colocar dessa forma. Tudo que eu vou falar nesse vídeo não tem nenhum embasamento científico, tá? Não tem nenhum estudo que eu li, que eu me aprofundei para chegar nisso. O que eu vou contar nesse vídeo é simplesmente a experiência que eu e a Paty tivemos até hoje em criar o Arthur aqui. O Arthur mudou para os Estados Unidos, ele tinha 10 meses, ele veio para cá de vez com 1 ano de idade. O Arthur agora está com 4 anos e meio, ele faz 5 anos em novembro, tá? É o que eu posso dizer de uma criança de 5 anos que está aqui desde que tinha 1 ano de idade. O Arthur ele é bilíngue, ele fala inglês e português. Ele se comunica com a gente em português perfeitamente, ele se comunica em inglês com os amiguinhos perfeitamente. E a gente seguiu algumas regras para conseguir manter o nosso filho bilíngue, tá? Eu decidi fazer esse vídeo porque muitas das crianças que eu vejo aqui nos Estados Unidos, de pais, mesmo quando os dois pais são brasileiros, que a criança não fala português. A criança entende português, mas a criança não consegue falar português. E pra gente, né, tanto para mim quanto para a Paty, era essencial que o Arthur falasse português, não só por causa do lance cultural, que eu acho que é importante ele manter, né, para a gente estar vivendo aqui e essa ser a única realidade que ele conhece, a gente acha que é extremamente importante ele falar português para conversar com os avós no Brasil. Então os avós conseguem entender inglês, mas não conseguem falar da mesma forma. Então a gente sabe que tem uma certa idade da criança que se ela não compreende exatamente o que os avós estão dizendo, ou se ele fala e os avós não entendem, vai criando essa distância entre os dois e a gente não quer que isso aconteça com o nosso filho nunca. A gente quer que ele seja próximo dos avós e ele faz FaceTime, faz Skype o tempo todo com os avós e a gente quer manter isso por toda a vida dele, até porque ele é uma criança que vive sem nenhuma família aqui nos Estados Unidos. Só tem eu e a Paty como família e tem um monte de amigo, mas família, família mesmo, só tem eu e a Paty, então a gente quer manter essa conexão. Então agora que eu já fiz todo esse disclaimer, falei tudo isso, eu vou começar a falar o que nós fizemos que deu certo com o Arthur, tá? E deixar isso como dica, talvez funcione para você. Então vamos lá, o primeiro ponto é a gente falar, dentro da nossa casa a gente só fala em português. Então, entre eu e a Paty a gente só fala português. É claro que a gente acaba falando algumas palavras em inglês, a gente fala no telefone em inglês, quando eu trabalho de casa eu falo em inglês. A televisão, por exemplo, quando ele assiste desenho é em inglês, mas a gente só fala em português dentro de casa. Quando a gente está fora de casa e está só nós três conversando, é sempre em português. Quando tem amigos juntos, aí sim a gente fala em inglês. Tá? O Arthur, desde que ele tinha 18 meses para 20 meses, ele vai numa escolinha que ele fica 3 horas por dia durante a manhã. Então nessa época que ele tinha 18 meses, ele ia 3 vezes por semana. E quando ele fez, acho que 3 anos, mais ou menos 3 anos, ele começou a ir todos os dias de manhã. Tá? Então ele vai das 9 ao meio-dia numa escolinha, onde ele só fala em inglês nessa escolinha. Então ele tem, além dos 45 minutos que ele assiste de desenho por dia, ele tem as 3 horas na escola que são garantidas que ele vai ter imersão no inglês. Tá? Então ele tem ali 4 horas por dia de imersão no inglês. E aí todo o tempo que ele tem com os amiguinhos dele aqui, a maior parte dos amiguinhos dele aqui nos Estados Unidos são americanos e falam inglês. E mesmo os amiguinhos dele que são brasileiros têm uma tendência forte a falar inglês. Tá? A maior parte das crianças que a gente conhece falam inglês. O que acaba acontecendo é que o Arthur ele não pensa da forma de se falar e tudo mais em português. Ele pensa em inglês. Tá? Então deixa eu dar um exemplo. Ele pega e fala assim: papai, eu amo você. Ele não fala eu te amo. E por que ele fala eu amo você? Porque na cabeça dele é I love you. Então eu amo você. I love you. Então ele fala pra mim I love you em português. Então basicamente é eu amo você. Entendeu? Então assim, várias coisas ele fala, você vê que gramaticamente falando, ele não tem gramática, mas a forma lógica que ele pensa sempre em inglês. Então ele fala, por exemplo, eu falo o gato preto, ele fala o preto gato, porque em inglês
is the black cat, né? É o gato preto. É o gato preto seria tradução, mas quando você escreve é o preto gato. Então, tudo na cabeça do Arthur acontece em inglês. Quando ele está sozinho brincando com os brinquedos dele, ele brinca em inglês, ele não brinca em português. E uma outra coisa que a gente fez, que ajudou muito o Arthur para ele manter as duas línguas, é que a gente, quando ele tentava falar com a gente, principalmente quando ele estava ali com 2 anos e meio, 2 anos e meio, que ele começou a realmente falar para valer, e ele tentava falar alguma coisa pra gente em inglês, a gente fala, não, filho, com o papai e com a mamãe, você fala português. Uma coisa que foi super importante que a gente instituiu aqui em casa é que se o Arthur falar com a gente em inglês, a gente fala para ele Arthur, com o papai e com a mamãe, em português. E ele se corrige. E agora é engraçado, porque se eu tento falar alguma coisa para ele e a palavra em português sai da minha cabeça, eu esqueço, e eu tento falar com ele em inglês, ele fala, não, papai, com o Arthur é português. Então, assim, a própria cabeça dele, existe ali uma conexão, ali, né? uma entrada e saída de papai e mamãe, que é sempre português, e uma outra entrada e saída, que é com os amiguinhos, que é com as pessoas na rua e tal, que é em inglês. Então, na própria cabeça dele, ele criou essa conexão completamente diferente de comunicação, na qual com algumas pessoas ele só fala em português, com outras pessoas ele só fala em inglês. E isso é uma coisa muito engraçada. Quando ele está com os amiguinhos dele brasileiros, né, que são brasileiros ou que têm pais brasileiros, mas são americanos, e eles estão conversando, você vê que eles só conversam em inglês. Então, na cabeça dele, ele tem aquela pessoa portuguesa, aquela pessoa em inglês. Ele tem isso bem dividido. E quando ele está querendo falar comigo, por exemplo, e ele está no meio de uma festa, que nem foi o 4 de julho, que a gente passou com alguns amigos aqui, e estava com um monte de criança americana, e ele vinha falar comigo em inglês, porque ele estava no meio de um conjunto de pessoas, e ele queria que as pessoas entendessem, não só eu, mas as pessoas em volta entendessem o que ele está falando. Então vamos lá. Voltando às coisas básicas que a gente fez e recapitulando. A primeira delas, em casa só português. Não falar inglês em casa com seu filho. Nós fizemos isso, não estou falando que é a melhor solução, mas nós fizemos e funcionou muito bem. A gente só fala em português com ele. A segunda coisa, né, ele tinha imersão de inglês na escola ou quando ele assistia a televisão por aquele período de 45 minutos. Ele, mesmo se você decidir seguir a regra número 1, você tem que ter a regra número 2 implementada de alguma forma. Se você só falar em português com teu filho e teu filho não for para a escolinha, nada, e ele só falar inglês quando ele for num playdate, que você estiver junto do lado dele, ele vai recorrer a você e não a tentar resolver o próprio problema sozinho. Então ele tinha esse tempo de imersão em inglês na qual o papai e a mamãe não estavam do lado dele. Então quando ele está vendo sozinho, ele tem que aprender a entender o desenho sozinho, e quando ele está na escola ele tem que aprender a se comunicar em inglês. Então ele tinha períodos na qual ele não tinha ninguém para recorrer. Tá? Então esse é o ponto número 2. O ponto número 3 que também é bem importante, mesmo quando ele começar a falar inglês e ele tentar falar inglês com você, você tentar segurar isso assim, não, com o papai e com a mamãe você fala em português, para ele não perder isso, né? E o quarto ponto que ajudou bastante a gente, que eu não falei anteriormente, mas vou falar agora, foram livros, né? Livros em português. Porque assim, eu e a Paty, a gente lê muito pro Arthur, então a gente lê para ele todo dia antes dele dormir, e muitas vezes a gente lê para ele no período da tarde. A gente tem livros em inglês e a gente tem livros em português, né? E a gente agora introduziu, por exemplo, o Turma da Mônica para o Arthur. Então ele tem um desenho que ele realmente assiste e acompanha em português, e isso também tem ajudado bastante ele, tá? A gente quer manter isso, a gente acha que é super importante uma criança ter mais do que uma língua, né? Acho que talvez no futuro a gente queira introduzir uma terceira língua, talvez uma quarta língua no futuro da vida do Arthur, na vida acadêmica do Arthur, mas a gente acha que nesse momento agora é super importante ele ter essa mente aberta. A ida para o Brasil ajuda bastante. Toda vez que a gente vai para o Brasil, que ele passa 15 dias no Brasil, o português dele volta muito melhor. Eu acho que o português dele já é muito bom, mas eu e a Paty, a gente não corrige ele quando ele fala, por exemplo, o preto gato. E quando a gente está no Brasil, os avós acabam meio que corrigindo ele nisso, né? Porque
não estão tão acostumados, ou porque ele escuta mais gente falando a mesma coisa e ele começa a ir arrumando a gramática dele, tá? Mas ajuda bastante. Então fica como dica para vocês. E aí, para poder fechar esse vídeo, né, pontos finais, considerações finais, é o seguinte: se você tem um filho que tem menos que 5 anos e você vai vir para os Estados Unidos e você só fala português, não force a introdução no inglês, que vai acontecer naturalmente. Todos os meus amigos brasileiros que mudaram para cá com filhos com até 5, 6, até 7 anos de idade, que não falavam inglês, e a criança foi para a escola, a criança se adaptou muito rápido. Em 3 meses a criança está praticamente fluente em inglês, tá? Então não precise entrar no desespero de falar assim, olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer inglês para meu filho, eu tenho que... Cara, a criança se adapta muito, 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 muito fácil. Se você tem uma criança mais velha do que esses 7 anos, e principalmente se a criança é adolescente, aí o bicho pega. Porque aí tem a brincadeirinha, aí tem o bullying. Então, se a tua criança tem mais do que 7 anos, aí sim eu aconselho você fazer uma introdução pesada de inglês no Brasil antes de você mudar, tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado por ter visto esse vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, deixa um comentário. Até a próxima. Tchau, tchau.